Olá, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Desejamos a cada coração que está aqui um excelente dia, um dia de muita paz, de muita serenidade e também de alegria em nossa vida. Que possamos hoje estar aqui com o coração elevado a Jesus, com os pensamentos elevados também até a Deus, nosso Pai, porque cada um de nós que aqui se encontra neste momento está dedicando minutos do seu dia, minutos da sua semana para nutrir a alma, para cuidar do espírito, para se elevar e acolher o ensinamento de Jesus, o ensinamento das páginas do Evangelho, o ensinamento dos bons espíritos. Então é com muita alegria que nós realizamos esse momento aqui juntos, é com muita alegria que nos unimos aqui como irmãos. E hoje, meus queridos irmãos, nós iremos convidar a todos para a gente começar o nosso dia de reflexões do Evangelho lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem que vai inspirar a nossa reflexão de hoje, ela se encontra no item 4 deste capítulo, que é a passagem Missão dos Espíritas. Quando nós abrimos as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, é comum a gente encontrar no final de cada passagem o ano que aquela mensagem foi enviada, como também o espírito autor daquelas palavras. E nós percebemos que as diversas passagens foram enviadas por diversos espíritos, mas todos eles fazem parte de um alto escalão evolutivo. São espíritos extremamente evoluídos na senda do bem, que vêm, através das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarecer, passar um entendimento, um conhecimento para todos nós, através de suas mensagens ditadas. Por isso, quando a gente pega a nossa passagem de hoje, Missão dos Espíritas, nós olhamos no final dela e percebemos que o espírito que assina essa mensagem, ele se chama Erasto. E para a gente perceber que essa mensagem é uma mensagem tão bonita, é uma mensagem tão necessária para todos nós, porque ela vem falar sobre a missão de ser espírita, quando a gente olha que o espírito que assina ela é Erasto, ficamos um pouco curiosos para saber quem é Erasto. Quem é esse espírito que vem falar sobre a missão de ser espírita? Quem é esse espírito ou quem foi esse espírito que nos traz tanto conhecimento, que nos traz tanta clareza para compreendermos a missão de ser espíritas aqui na Terra? Então, tendo em vista esta questão que pode surgir em nossa mente sobre quem é Erasto, quem é esse autor dessa passagem, vale a pena a gente buscar um pouquinho mais e conversar aqui hoje, antes da gente começar a nossa reflexão mesmo sobre o tema, sobre a passagem, nós vermos um pouquinho sobre quem foi esse grande mensageiro espírita Erasto. E para a gente compreender um pouquinho sobre quem foi ele, nós teremos que retornar lá a 2000 anos atrás, lá na época em que Jesus estava aqui na Terra. Quando Cristo esteve aqui conosco, ele, após passar por diversos acontecimentos, diversas coisas que já estavam acontecendo em sua vida, ele reúne 70 pessoas, 70 almas, para serem seus novos discípulos. Cristo necessita de mais almas para poder falar sobre a Boa Nova. Com isso, ele convida essas 70 pessoas. Em alguns lugares, eles dizem que foram 72, em outros dizem que foram 70. Então, nós vamos nos ater aqui ao número 70, tudo bem? Então, Cristo reúne, convida mais 70 pessoas
para irem em duplas até algumas cidades, prepararem o terreno, começarem a disseminar sobre a boa nova, preparar aqueles corações, porque depois Jesus passaria por cada uma dessas cidades, dessas aldeias. E o interessante é que Erasto está entre um desses 70 discípulos escolhidos. Olha que interessante. O autor da nossa passagem de hoje foi um discípulo escolhido por Jesus para ir cumprir uma missão de compartilhar a boa nova que Jesus trazia para a terra. Com isto, Erasto, ele vai cumprir essa missão. Ele vai até as cidades que foram selecionadas, junto com um companheiro, e começa a falar. E começa a pregar sobre as verdades que Jesus trazia. E começa a compartilhar sobre o reino de Deus. Mas esta missão que Erasto e muitos outros enfrentaram não foi uma missão fácil. Aliás, devemos sempre nos lembrar que na época de Jesus, muitos corações estavam enrijecidos, estavam frios e fechados para acolher as mensagens do alto. Muitas pessoas não queriam ouvir, partiam para agressividade, para perseguição para com esses discípulos, porque não queriam crer nas palavras do reino de Deus. Inclusive, Jesus, sabendo que eles enfrentariam muitos percalços e que esse caminho de ir lá disseminar a boa nova não seria um caminho fácil, Jesus, em conversa com esses 70 discípulos, diz a todos eles: olha, como cordeiro ao meio de lobos, eu vos envio. Isso a gente encontra lá no Evangelho de Lucas, meus amados irmãos em Jesus. Então Jesus, ele sabia que ele estava enviando cordeiros no meio de lobos, ou seja, almas que estavam com bom ânimo, boa disposição para falar da boa nova, estava enviando essas almas no meio de corações que não estavam muito dispostos a ouvir, não estavam muito dispostos a acolher o reino de Deus. Por isso, não foi uma etapa, uma missão simples e muito menos uma missão fácil. Inclusive, em outro determinado momento, Jesus, junto dos discípulos, diz para eles, e Erasto está neste meio, diz para eles: nunca temais, seja o que for, porquanto estáis investidos do mandato superior, e conseguireis avançar imunes às agressões, às picadas de escorpiões e das serpentes, que ficarão esmagados sobre os vossos pés, enquanto as vossas vozes calarão a agressão dos espíritos perversos, zombeteiros e causadores de pânico nas multidões desviadas. Cristo, ele já prepara o coração desses novos discípulos, dizendo para eles que o verbo deles seria luz, que o verbo deles, ao compartilhar a palavra divina, seria como um farol que iluminaria muitos corações. Iluminaria, sobretudo, espíritos zombeteiros, espíritos que causavam agitações em tantos corações desviados. Não seria uma missão fácil. E Erasto foi, cumpriu essa missão, foi um dos enviados de Jesus. Ele cumpriu a missão, foi muito bem sucedida. Essa missão não foi fácil, mas eles cumpriram ela, cumpriram o compartilhamento do Evangelho. E após cumprir essa missão, Erasto se dedica a seguir a tua vida sempre com Jesus. Inclusive, em suas outras reencarnações, é-nos esclarecido que ele continuou sendo um discípulo fiel de Jesus. Mas interessante a gente rememorar também que Erasto não foi apenas discípulo de Jesus entre esses 70, mas ele também foi um dos discípulos de Paulo de Tarso. Erasto também caminhou com Paulo,
depois que Paulo se converteu a Jesus, depois que Paulo dedicou a sua vida a viver as palavras do Evangelho, a espalhar a boa nova, a compartilhar o reino de Deus com muitos corações. Erasto, ele caminha junto com Paulo também, e ele faz parte de um de seus discípulos. Por isso, nós conseguimos perceber que Erasto, ele tem muita autoridade moral quando ele vem no Evangelho segundo o Espiritismo e nos passa uma mensagem sobre missão de ser espírita. Porque as palavras de Erasto não são palavras vagas, não são palavras vazias, mas são palavras de muito peso, porque ele viveu aquilo. Ele foi um missionário. Ele passou pelas etapas difíceis. Ele enfrentou corações que não queriam ouvir ele. Erasto abdicou de muita coisa em sua vida para ser um missionário de Jesus. Então ele tem muita autoridade moral quando ele vem no Evangelho e traz para todos nós uma mensagem sobre ser missionários, porque ele viveu, ele experienciou e ele passou por tudo que um missionário passa. E hoje ele vem nos ensinar, nos conceder esperança e nos conceder coragem através da sua mensagem. Então olha como que é interessante a gente buscar saber um pouco também sobre os bons espíritos que assinam as passagens do Evangelho. Porque nós compreendemos que cada mensagem enviada por aquele espírito é uma mensagem que tem uma relação direta com a vida dele, com a missão que ele teve também na Terra e também tem no mundo espiritual. Inclusive, meus amados irmãos em Jesus, Erasto, ele é considerado um dos mais importantes mensageiros do Espiritismo, porque ele está sob a coordenação do Espírito de verdade. E ele transmitiu muitas mensagens, muito conhecimento, ele transmitiu muito esclarecimento dentro da doutrina espírita. Por isso ele é considerado, olha só, o autor da nossa passagem de hoje, ele é considerado um dos maiores e mais importantes mensageiros do Espiritismo para nós. Porque nós encontramos mensagens do Erasto não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente vai encontrar também no livro dos médiuns. Há muitas ali mensagens assinadas por Erasto. Também na Revista Espírita, Kardec traz muitas mensagens de Erasto. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, não apenas essa nossa passagem de hoje, mas muitas outras são assinadas e mostram a autoridade moral, mostram a evolução de Erasto, porque são mensagens muito importantes para todos nós. E a nossa passagem de hoje, Missão dos Espíritas, é uma das mensagens mais bonitas, e isso na minha opinião, de Erasto. Todas são lindas, todas são importantes, todas são necessárias. Mas quando a gente vê uma mensagem que vem nos falar sobre a missão de ser espírita, ela demanda um olhar mais delicado. Ela demanda um estudo aprofundado de cada parte dela. Porque não só pela importância dessa mensagem que vem falar sobre a nossa missão, mas também pela evolução, pelo espírito que é Erasto. Porque ele foi um missionário de Jesus, enviado pelo próprio Cristo. Então, ele tem muita autoridade para falar com nós sobre missões, sobre cumprir o nosso dever aqui na Terra. Por isso é uma passagem que nós vamos convidar a todos para a gente dedicar ao longo desses dias a passar por cada parte dela. Nós poderíamos, claro, dedicar apenas uma reflexão, apenas um dia aqui de reflexão do Evangelho, para aprofundar e estudar essa passagem como completa. Mas isso demandaria horas. Um olhar minucioso sobre cada trecho desta mensagem demandaria horas do nosso Evangelho. E visto os nossos minutinhos aqui diários, nós precisaremos
E será muito mais eficaz e edificante para nós dividir em alguns dias. Então, essa é a nossa proposta a partir de hoje aqui no nosso Evangelho, da gente dedicar alguns dias a passar por cada parte dessa mensagem enviada pelo grande Espírito Erasto. Dessa forma, no final, a gente vai ter conseguido ter um olhar de esclarecimento aprofundado sobre cada parte desta passagem tão bonita para todos nós. E hoje nós convidamos a todos para a gente começar. Começar aqui com o primeiro trecho da passagem Missão dos Espíritas. E que Erasto, ele inicia falando para nós. Vejamos que ele vai começar essa passagem com uma pergunta. Ele inicia dizendo: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Vejamos que, novamente, Erasto ele inicia com um questionamento esta passagem. Ele diz: vocês já não estão escutando, já não estão ouvindo os ruídos que vão arrebatar o velho mundo para trazer um novo mundo para vocês? Já não estão escutando o ruído da mudança, da transformação que a Terra está passando? É essa pergunta que Erasto faz para nós. Inclusive, esse primeiro trecho aqui, ele é muito importante, porque já há quantos séculos, já há alguns milênios, desde a época de Jesus, nós ouvimos e percebemos grandes mudanças na Terra. Há quantos séculos a Terra já vem passando por transformações, transformações morais que nós estamos falando. A cada século, nós deixamos para trás um velho hábito, uma velha forma de pensar e caminhamos para um novo mundo, para novas qualidades morais. Se olharmos de um ano para outro, talvez a gente não consegue observar tantas mudanças morais assim. Mas vamos estender o nosso olhar para séculos atrás. Olha quanta mudança houve em moralidade. Olha quantos corações estão mais evoluídos aqui na Terra. Novamente, se olharmos de um ano para outro, talvez a gente não vai conseguir ver tanta mudança. Mas se a gente se apoiar na história e olhar quantas coisas antes eram tidas como verdadeiras, eram colocadas como corretas, e hoje o nosso olhar já evoluiu, o nosso olhar já mudou. E já notamos que aqueles comportamentos, aquelas condutas, aquelas formas de pensar de séculos atrás não eram edificantes. E com isso foram transformadas. Então a Terra, ela está passando por um momento de regeneração. Ela está se transformando. Ela está evoluindo. E Erasto vem e nos diz: olha, vocês não estão escutando a tempestade, ou seja, os ruídos, avisando que está mudando, está regenerando, está se transformando? E ele nos faz essa pergunta justamente para a gente ter consciência de como nós estamos evoluindo. Será que estamos acompanhando essa regeneração da Terra? Porque se nós não acompanharmos a evolução moral do nosso planeta, provavelmente chegará um momento que não poderemos mais reencarnar aqui, que não mais seremos aceitos neste planeta pela incompatibilidade moral, porque deixamos de acompanhar a evolução do nosso mundo. Com isso, essas palavras de Erasto são extremamente necessárias para a gente. A Terra vem se transformando há séculos e séculos. A cada século deixamos para trás iniquidades, deixamos para trás formas de pensar primitivistas, a baixa moralidade. E a cada século caminhamos para uma nova transformação moral, de qualidades e virtudes também.
Com isso, estamos sendo avisados. Se não nos dedicarmos em acompanhar, se não nos dedicarmos em aproveitar as nossas reencarnações para acompanhar essa transformação e evolução, provavelmente chegará um momento que não poderemos mais reencarnar aqui. A chance nós tivemos. A chance de acompanhar a evolução, a oportunidade de trabalhar a transformação foi nos dada. Será que estamos acompanhando? Então, essa questão que Erasto traz é uma questão para a gente se questionar em nossa consciência. Mas vejamos que ele continua este parágrafo e ele diz: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Por essas palavras, Erasto nos diz que nós espíritas somos tais como novos apóstolos e que somos convidados a cumprir a nossa missão de ir pregar, de ir compartilhar, de através da nossa conduta falar do Evangelho, falar sobre a reencarnação, falar sobre as leis divinas, falar sobre a vida eterna, levar consolação, esperança e também falar a todas as consciências sobre a responsabilidade de estarmos aqui, reencarnados, sobre a responsabilidade que temos perante nossas provas, perante nossas expiações, perante nossos deveres. Então, Erasto, nós vemos que assim como Jesus, há 2000 anos atrás, convida os 70 discípulos ali, e Erasto está ali no meio, e Jesus fala para eles, ide pregar, ide compartilhar a boa nova, ide compartilhar o reino de Deus. Assim como que Erasto ouviu Jesus falar isso, hoje ele vem falar para nós. Ide pregar, espíritas, ide compartilhar sobre a reencarnação, levar esperança, ide cumprir a missão de vocês como espíritas. É isso que Erasto está nos dizendo. Assim como ele ouviu de Jesus há 2000 anos atrás. E ele tem extremamente uma autoridade moral para falar isso. Porque ele ouviu de Jesus e ele foi, cumpriu e viveu. E hoje ele vem nos chamar. Hoje Erasto vem nos alertar que nós estamos aqui como espíritas, que estamos aqui dentro da doutrina, não para vivê-la só para nós, mas para compartilhá-la. Para assim como ele, há 2000 anos atrás, e através da nossa conduta, da nossa fala, espalhar o facho de luz que a doutrina espírita concede. Olha que bonita essa passagem dele. Aqui ele já inicia um pouco falando sobre a missão dos espíritos. A gente pode pontuar aqui como uma das primeiras missões, pregar o Evangelho. Seja por ação, seja pela conduta, seja pelas palavras. Viver realmente a moralidade que o Espiritismo nos revela. E Jesus também nos revela. Então hoje, meus amados irmãos em Jesus, nós conhecemos um pouco mais sobre Erasto, um dos maiores mensageiros espíritas para trazer a doutrina espírita. Nós conhecemos um pouco mais sobre ele, sobre esse grande amigo que nos auxilia, nos esclarece, autor da nossa passagem do Evangelho, e também iniciamos um pouquinho aqui o primeiro parágrafo dessa passagem, o momento em que ele já vem trazendo para nós questionamentos e também já vem nos dizendo sobre uma parte da missão de ser espírita, que não é guardar a tua fé só para si, que não é guardar os ensinamentos somente para si, mas ir e fazer luz,
e compartilhar, sempre com respeito, assim como Jesus avisou ele, sempre com respeito, sempre com carinho, sempre com amor. E lembremos que a gente prega o Evangelho não só por palavras, mas, sobretudo, através das nossas ações e da nossa conduta. Bom, meus amados irmãos em Jesus, este foi o nosso primeiro dia de reflexão dedicada à passagem Missão dos Espíritas. Convidamos a todos a estarmos aqui amanhã para a gente dar sequência na nossa reflexão desta passagem. Amanhã nós também conversaremos um pouco mais sobre uma outra grande personalidade, uma outra grande alma dentro da doutrina espírita. Então é muito importante para nós estarmos aqui amanhã com muito carinho, com muito amor, compartilhando entre nós ensinamentos, sendo luz, como Erasto nos convida, sendo luz. Bom, meus amados irmãos em Jesus, agradecemos a todos por estarem aqui conosco, agradecemos a paciência e também o carinho. Nos encontramos amanhã para mais uma reflexão do nosso Evangelho diário, do nosso Evangelho com Jesus. Lembremos que essa é uma passagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. A todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz e que assim seja.